Olá! Hoje estou aqui para concluir, juntamente com você, o romantismo, esse movimento literário maravilhoso. E nós já vimos o romantismo em Portugal, enfim, na Europa, onde ele teve seu início, Portugal, Brasil. Características, autores, músicas com características do romantismo. Recitei poemas bem extensos, por sinal, do romantismo, deste movimento literário chamado romantismo. Muito bem, então vamos dar o fechamento aqui. Lembrando que são 3 gerações de poetas, de autores do romantismo. Então, a primeira geração, com o seu nacionalismo muito forte, o indianismo. Segunda geração, com o seu ultrarromantismo, algo muito exagero de sentimento, e na época também chamada de byronismo ou mal do século, porque muitos morriam de amor, realmente se entregavam ao sentimento. Então, segunda geração foi esse exagero de sentimentalismo. E a terceira geração, já um amor, lógico, o sentimento ainda existe, mas sem exagero, um sentimento mais real, mais carnal, também um amor mais carnal, aquela idealização do ultrarromantismo já não existe, algo mais real, e também a luta pelas causas sociais, pelas causas políticas da época, a poesia abolicionista, assim chamado esse movimento de terceira geração do romantismo, como a geração condoreira, porque traz o condor, a ave condor, como símbolo de força, resistência, e o voo alto. Então, terceira geração. E vocês puderam presenciar que eu trouxe para cada geração um poema muito especial, muito específico daquele movimento. Então, primeiro eu trouxe a Ijuca-Pirama, da primeira geração do romantismo. Ijuca-Pirama, de Gonçalves Dias, que foi o principal. Gonçalves Dias e José de Alencar, que deixaram obras assim maravilhosas, mostrando sempre o nacionalismo e o indianismo muito presente. Então, nesta época, o índio era o herói. A indígena, mulher indígena, era o símbolo da beleza, a musa. E o índio era visto assim, como herói. E nesse poema extenso, Ijuca-Pirama, que eu recitei, e por sinal deixarei na descrição deste vídeo os links de todos os vídeos que eu trouxe destes autores do romantismo. Então, Ijuca-Pirama, e conta a história e na verdade é uma narração de um idoso narrando, com muita saudade, com muito saudosismo, mas este poema épico é de Gonçalves Dias.
Mas o eu lírico que ele passa é um senhor idoso narrando a história de um guerreiro tupi, um índio tupi, que foi pego pelos timbiras, outra tribo, e ele foi pego e seria sacrificado. E já estava tudo pronto, e é uma narrativa épica. Vocês que assistiram o Ijuca Pirama, quem não assistiu, assista para você entender melhor esta narração. E este moço, esse índio tupi, ele seria sacrificado ali, porque ele foi pego, porque eram tribos inimigas. E então o pai dele chega, o pai dele é um senhor, um idoso, e chega ali, presencia o filho sendo humilhado, e o filho chora diante da morte, o canto de morte, ele chora. E isto é um insulto ao pai, ao velho pai que está presenciando. O velho pai é bem idoso, e ele diz que o filho está desonrando a sua tribo, o seu povo, por chorar frente ao inimigo, aos inimigos. Mas com o passar da narrativa, o pai, o velho pai, percebe que o filho está sendo valente, e ele está lutando, ele está tentando ser forte ali, e ele muda a sua visão, e aí ele volta ele abraça o filho, eles se reconciliam, porque ele havia deserdado, porque o filho estava desonrando. Aí os dois se consertam, e aí também o filho, o índio que está para ser sacrificado, ele pede aos timbiras que deixe-o viver para cuidar do seu pai, que é idoso e muito velho. E assim vai, e termina assim este clima de reconciliação. E você que não assistiu, assista para entender melhor. Então, estou falando de Gonçalves Dias, o principal autor da primeira geração do romantismo. Gonçalves de Magalhães, que tem a sua importância, e José de Alencar, mas eu trouxe apenas Gonçalves Dias. E Gonçalves Dias, ele estudou em Coimbra, em Portugal. Antônio Gonçalves Dias nasceu em 10 de agosto de 1823 em Caxias, Maranhão, e morreu em 3 de novembro de 1864 em Guimarães, Maranhão. Ele era poeta, advogado, jornalista, etnógrafo, teatrólogo brasileiro e pesquisador das línguas indígenas. E sempre traz em suas obras, como eu disse, o forte nacionalismo e o indianismo. E o seu poema, que ficou muito, muito conhecido, é Canção do Exílio. E fez de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio fez deste poeta o símbolo, o poeta nacional. Então, a Canção do Exílio é como se fosse o marco do romantismo nacionalista no Brasil. Então, Ijuca Pirama, que eu já trouxe aqui. Também aí vem a segunda geração,
que é a geração ultra romântica. E eu trouxe poema do Álvares de Azevedo, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, que nasceu em São Paulo em 12 de setembro de 1831 e morreu em 25 de abril de 1852, portanto, com 20 anos, prestes a completar 21 anos. E a causa-morte foi a queda de um cavalo, quando ele passava as férias com a família. E ele caiu de um cavalo e houve uma complicação dessa queda, precisou fazer cirurgia e, havendo complicações seríssimas, ele veio a falecer com apenas 20 anos. Mas ele deixou obras lindíssimas e eu tenho aqui recitados e deixarei na descrição. E você procure lá e assista. Ele deixou Noites na Taverna. E ele usa assim jogos de ideias, de amor e morte, sensibilidade e pessimismo ao mesmo tempo, platonismo, sarcasmo, humor. Inclusive eu tenho um poema aqui, Namoro a Cavalo, dele, muito engraçado. Então assim, ele vai desde a sensibilidade aflorada ao humor. Um grande poeta, começou muito jovem, morreu aos 20 anos, imagina. E eu recitei aqui, além de Namoro a Cavalo, recentemente recitei Amor, um poema bem curtinho, para trazer aqui um poema mostrando características da segunda geração do romantismo. E terceira geração, para finalizar, que é a geração condoreira, que eu já falei no início do vídeo, que temos aqui Castro Alves, o poeta dos escravos, assim chamado, e isto sempre cai em avaliações e Enems, vestibulares. Quem foi o poeta dos escravos? Castro Alves, por a sua luta incessante para o abolicionismo, para a libertação dos escravos. Castro Alves, ele morre aos 24 anos também, com tuberculose. E após 20 anos da sua morte é que os seus ideais foram concretizados. Ele não estava mais presente, mas ele plantou seus ideais e a sua luta não foi em vão. E eu deixei aqui também o Navio Negreiro, lindíssimo poema, que narra o sofrimento dos escravos que tiveram que deixar seus países, porque não era de um país só, eram vários países, vários pontos da África. Então, os escravos sofriam, claro, por terem de deixar seus países, suas famílias, as dores que eles sentiam por isso, e além disso, eles eram maltratados, eles eram tratados assim pior que animais. E isto é narrado neste poema, O Navio Negreiro. Se você não assistiu, assista. Deixarei na descrição o link deste poema também, aqui recitado. E por fim, eu encerro então o romantismo, movimento literário maravilhoso. E só para finalizar aqui, Castro Alves, ele
era um baiano, né? Ele nasceu em Cachoeira. Ele escreveu Espumas Flutuantes e Hinos do Equador, são as suas obras e seus grandes poemas, Os Escravos, dentre eles. E começou a sua produção literária aos 16 anos. Então, assim, todos esses poetas, com exceção de Gonçalves Dias, que viveu mais, mas Castro Alves, Álvares de Azevedo viveram muito pouco, mas viveram intensamente. E são lindas suas histórias. E Castro Alves, além de ser conhecido como o poeta dos escravos, ele é visto como uma força revolucionária e o homem que amou e foi amado. Castro Alves, maravilhoso. E com este vídeo eu encerro aqui o romantismo e partiremos para o realismo, nossa próxima escola literária. E eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido sobre o romantismo. Sou a Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa. E se você gostou, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho para todas as notificações, compartilhe este vídeo e todos os demais. Lembrando que eu sempre deixo playlists, sugestões de playlists de vídeos na tela final e nos cards, e eu tenho playlist com os movimentos literários em uma sequência, ok? Então, por hoje é só, eu te espero aqui no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.